The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, por favor, para darmos início ao nosso webinar de update ao coronavírus, isto é, riscos e oportunidades no mercado acionista, o nosso update semanal. Ok, excelente, já estou aqui a receber várias confirmações. Em primeiro lugar, muito obrigado por vos dar o vosso tempo para assistir ao nosso webinar de fecho da ação norte-americana, hoje em modo de update, riscos e oportunidades, fruto aqui do Covid-19. Meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no BIG. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, muito bem. Bom, em primeiro lugar, como costuma ser habitual, providenciar-vos nota aqui um pouco da agenda da apresentação. Temos seguido sempre aqui um pouco a mesma linha de raciocínio, isto é, um pouco sempre a mesma estrutura, tanto de análise fundamental como também de análise técnica, e é precisamente essa estrutura que eu proponho que também acabemos por seguir no webinar de hoje, nomeadamente primeiros 5, 10 minutos dedicaremos a fazer aqui o ponto de situação de caráter fundamental, nomeadamente a nossa leitura do panorama fundamental do último mês e meio, aquilo que nós acreditamos que também está a ser, ou que também será, melhor dizendo, o panorama fundamental para as próximas semanas ou até próximos meses de negociação, e depois sim entraremos para a vertente técnica, multiativo e multigeografia, nomeadamente ponto de situação em relação a diversos índices acionistas globais, e entraremos também em alguns nomes individuais nos Estados Unidos: Amazon, Netflix, Google, Boeing, o United Airlines, na Europa, Airbus, BNP Paribas, entre outros. Ou seja, olharemos aqui para alguns nomes individuais do ponto de vista técnico com algum detalhe. Pelo bom, será um pouco esta a estrutura que a priori iremos seguir ao longo do webinar, e começando então pela vertente fundamental, apenas para refrescarmos as ideias, para estarmos aqui bem cientes daquilo que tem vindo a ser o último mês e meio de negociação. Destacar que, de facto, 2020 tem vindo a ser um ano completamente atípico, como sabemos, fruto do Covid-19 à escala global, uma pandemia que se tem propagado de forma absolutamente exponencial, infelizmente, à escala global. Começou na Ásia, propagando-se pela Europa, e o epicentro atual já são realmente os Estados Unidos da América. E realmente, para conter tal pandemia, para conter tal propagação absolutamente exponencial à escala global, foram necessárias adotar medidas de lockdown, isto é, colocarmos cidades e países inteiros literalmente fechados em modo de lockdown, para evitar realmente uma continuação de propagação bastante significativa aqui da pandemia. E evidentemente tais medidas sem precedentes acabaram também por ter impactos sem precedentes na economia real e impactos sem precedentes nos mercados financeiros à escala global. Ok? Providenciando-vos aqui uma linha de raciocínio mais completa, é importante fazermos aqui, na minha ótica, algum tipo de cronologia, nomeadamente destacar que a primeira fase, a fase 1, que dura aproximadamente desde a última semana de fevereiro até meados de março aproximadamente, é a fase que eu apelido de liquidação de pânico, em que o único ativo estrela acabou por ser cash, ok? Assistimos realmente, fruto do Covid-19, outros fatores também acabaram por alimentar um pouco a incerteza, mas evidentemente o ponto principal acabou por ser o Covid-19, a enorme propagação do coronavírus à escala global, acabou por originar níveis de um salto na volatilidade absolutamente tremendo, níveis de volatilidade absolutamente massivos à escala global, volatilidade a disparar num curtíssimo espaço temporal, acabou por fazer com que realmente investidores de retalho, inclusive investidores institucionais, fundos de pensões, se vissem ou tentados, ou até em algumas circunstâncias, diria eu, obrigados a desfazer grande parte do risco que tinham em carteira. Muitos fundos, inclusive à escala global, têm que respeitar métricas bastante rigorosas no que diz respeito aos níveis de risco da carteira, no que diz respeito aos níveis de volatilidade da carteira, e, em última instância, vendo tais níveis de volatilidade no mercado acionista a dispararem de forma realmente tão abrupta, tão significativa, em última instância, lá está, muitos investidores de retalho
e profissionais e institucionais, neste caso, de maior dimensão, por conseguinte, viram-se obrigados a desfazer boa parte da exposição que tinham ao mercado acionista para conter o risco da carteira. Pelo bom, essa primeira fase é simplesmente marcada por momentos de pânico, de grande aversão ao risco, de continuação de volatilidade e nessa primeira fase, como iremos ver dentro de minutos, com o suporte gráfico, índices à escala global retraíram no espaço de 2 a 3 semanas 15, 20, 30, até 40 ou 50%, em alguns casos em concreto. Ok? Entramos depois na fase 2, a partir de meados de março, ok? E essa fase 2 é composta por uma recuperação bastante significativa, é marcada, melhor dizendo, por uma recuperação bastante significativa, bastante notória, e os argumentos que motivam tal recuperação eu apontaria essencialmente três, ok? O primeiro, perspectivas de uma recuperação económica bastante sólida, não só nos Estados Unidos, como à escala global, mas bom, principalmente nos Estados Unidos, na minha opinião. A Reserva Federal e principalmente o governo norte-americano acabaram por avançar níveis de estímulos económicos absolutamente massivos, acabaram por avançar a níveis de injeção de liquidez na economia que visa estimular o lado da procura, o lado da oferta, o lado do consumo, pelo bom estimular a economia como um todo de forma absolutamente massiva. Acabou por ser um dos pontos-chave a termos atenção desta recuperação. O mercado, na minha ótica, na minha interpretação, evidentemente, já começa a descontar uma recuperação económica muito sólida ao longo do segundo semestre de 2020. Em segundo lugar, o segundo catalisador, não menos importante, são notícias, sou incapaz de dizer favoráveis, ou notícias boas, mas diria assim, notícias menos más no que à vertente humanitária diz respeito, isto é, a evolução de casos totais de Covid-19, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e também de mortes fruto do Covid-19, infelizmente ainda permanecem bastante significativas, mas a apresentarem um decréscimo face às últimas semanas. Tais curvas acabaram por apresentar um comportamento menos exponencial, faz com que o mercado acredite que, de facto, a propagação da pandemia potencialmente tivesse atingido aqui o seu pico e que daqui em diante a mesma seja um quanto mais controlável, com as devidas aspas. Também um catalisador que permite realmente esta recuperação massiva das últimas 2 semanas e meia, quase 3 semanas, diria mesmo. Para terminar, como mencionei na fase 1, grande parte do mercado acionista norte-americano e global foi vendido num momento de pânico, de liquidação de carteira, e é muito importante mantermos esta linha de raciocínio para percebermos que realmente empresas que mesmo no âmbito de recessão económica, mesmo no âmbito de crise humanitária, acabaram por ser vendidas de forma massiva, quando o racional fundamental para essas empresas pode permanecer sólido, mesmo nesta fase absolutamente atípica que nos encontramos no momento atual. Ou seja, empresas como a Amazon, como Netflix, como Microsoft, que oferecem muitas soluções online e que inclusive o negócio destas empresas até pode crescer neste âmbito aqui de pura pandemia e neste âmbito sem precedentes, também foram vendidas de forma massiva e existe uma massiva pressão compradora aqui para com estas empresas, tem existido, melhor dizendo, ao longo das últimas semanas, e tal pressão compradora para estas tecnológicas, tal pressão compradora para estes nomes individuais tem claramente vindo a originar um nível de pressão compradora muito importante e estendido esta fase 2. Aproveito para vos perguntar, melhor dizendo, o participante menciona que está com alguns problemas de imagem. Se me puderem confirmar que está tudo ok com a imagem, vem aqui ainda o Hong Kong 50, só para confirmar que poderei continuar o webinar sem problema. Ok, excelente, já estou aqui a receber várias confirmações, inclusive é do participante, ok? Parece estar tudo impecável então. Ótimo, obrigadíssimo pela confirmação de todos. Vamos então à parte mais importante aqui do ponto de vista fundamental, antes de migrarmos nos próximos 40 a 55 minutos para a vertente técnica. Parte fundamental. Estamos na fase 2. É muito difícil de prever, então, até que ponto durará esta fase 2, mas o que é mais importante, acima de tudo, é começarmos a ter um cenário bullish e um cenário bearish para a fase 3, ok? E essa fase 3, lá está, é uma questão de termos preparado tanto um cenário bullish como bearish e irmos alocando diferentes probabilidades ao mesmo à medida que o fluxo de informação vai sendo também mais significativo. Em primeiro lugar, destacaria o cenário bullish, que é essencialmente a continuação desta segunda fase, desta fase 2, desta fase
de bounce, de rebound do mercado acionista, e é uma fase bullish, uma fase 3 bullish, no cenário bullish, melhor dizendo, marcada por realmente uma recuperação económica, ou seja, a economia norte-americana e como um todo a economia global a providenciar claros sinais de recuperação, a providenciar claros sinais de recuperação após uma recessão que é inevitável neste segundo trimestre de 2020. Notarmos também que apresentações de resultados, tanto no final deste primeiro trimestre, que está a acontecer agora, como daqui a 3 meses aproximadamente, serão resultados evidentemente piores do que o esperado, ou resultados que mostram um decréscimo de negócio em grande parte da esfera corporativa, mas resultados que não sejam dramáticos e perspectivas futuras que não sejam demasiado nefastas. Estas duas premissas são absolutamente cruciais para assistirmos de facto a uma recuperação mais importante do mercado acionista à escala global e possivelmente uma convergência novamente para máximos históricos, não só no mercado acionista norte-americano, como também global, ok? Sem mais demoras, irmos para uma possível fase 3 bearish, ok? É um cenário que eu vou pintar aqui bastante negativo, mas que ninguém sabendo para onde vai o mercado, para onde vai a economia, qualquer trader, qualquer investidor, na minha opinião pelo menos, deve contemplar qualquer tipo de cenário e, acima de tudo, saber como e quando agir em qualquer tipo de cenário. E a fase 3, marcada pelo panorama bearish, seria essencialmente uma fase marcada por uma incapacidade de recuperação económica, ok? Ao longo dos próximos meses, à medida que vamos entrando até no segundo semestre de 2020, vermos a economia norte-americana, apesar dos estímulos estarem lá, a não conseguir dar o salto, permita uma expressão, a não conseguir apresentar sinais de melhoria, os PMIs, o mercado laboral norte-americano, vendas a retalho, entre outros fatores, entre outros indicadores económicos, a não conseguirem providenciar sinais de melhoria, sinais de alívio. Caso esta situação aconteça, aí sim, economicamente estamos perante um defraudar claro das expectativas otimistas que o mercado atualmente está a descontar e pode originar uma retração do mercado mais importante. Segunda premissa, novamente em relação a resultados corporativos, é uma fase de resultados sem precedentes. Tudo é novo, o que tem acontecido ao longo dos últimos 2 meses, tudo é sem precedentes e tudo está a acontecer rápido demais. Ok? Pelo que acaba também por ser bastante imprevisível, para onde, quais serão os resultados corporativos de diversas empresas, e se tanto na fase em que estamos atualmente de divulgação de números, como na seguinte, as empresas não só mostrarem números claramente piores do que as expectativas, como também perspectivas futuras bastante dantescas. Empresas, aliás, como fizeram hoje algumas, e já lá iremos mais à frente, apresentarem realmente perspectivas bastante nefastas em relação a negócio futuro, aí sem qualquer dúvida que de facto o mercado poderá azedar. E aqui, lá está, um cenário bastante mais extremista, mas que eu acho que é importante terem atenção. Reparem, se de facto a economia não recuperar, se de facto tais empresas, nomeadamente as mais endividadas, mostrarem bastante sinais de stress a nível de negócio futuro, o que poderá acontecer é que diversas agências de rating, como a Moody's, por exemplo, podem fazer downgrades à qualidade de crédito de diversas empresas. Algumas notas importantes é que a tranche pela Moody's, se não estou em erro, BBB, em termos de qualificação de risco de crédito de empresas norte-americanas, é aquela que tem maior expressividade, ou que tem uma expressividade também muito significativa entre a esfera corporativa norte-americana. E se de facto, devido a este panorama económico e macroeconómico e microeconómico mais negativo, mais sensível, se de facto acabarmos por ver, já irei começar aqui a análise técnica, mas bom, se de facto acabarmos por ver, apenas para concluir a análise fundamental, se acabarmos por ver, de facto, a Moody's a avançar com cortes ao rating das empresas, muitas dessas BBB poderão passar para lixo, junk, que é exatamente o patamar abaixo do BBB. E quando isso acontecer, se acontecer, evidentemente, do ponto de vista psicológico, ou seja, a nível de sentimento, seria, na minha perspectiva, bastante nefasto, ou seja, poderia enviesar negativamente o sentimento de forma muito significativa e originar até uma retração para o mercado acionista global particularmente notória, particularmente importante. E aqui sim seria uma fase 3 bearish, em que os ativos estrela, na minha ótica, seria cash, seria metais preciosos, ouro e prata, um afastar de ativos de risco seria evidente,
e até olhar para outro âmbito, outras classes de ativos, como transformação digital, pagamentos digital, o espaço de blockchain, o espaço até de cripto, que neste contexto bastante bearish, lá está, o governo poderia necessitar de níveis de dívida absolutamente imensos, inimagináveis para suportar a economia, o que poderia ameaçar como um todo o sistema como o conhecemos no momento atual. Ok, alonguei-me aqui um pouco nesta explicação fundamental, era suposto durar 10 minutos, durou 15, mas bom, notarmos que a fase 3 pode ser marcada tanto pela vertente bullish como pela vertente bearish. Aqui destaquei um pouco o modus operandi de qualquer uma delas. O webinar também ficará gravado para quem não as conseguiu apontar, conseguir recorrer a esta gravação. E eu acho que qualquer trader, qualquer investidor deve, no momento atual, nesta fase de grande incerteza, olharmos aí sim para qualquer um dos cenários, tanto pela vertente bullish como também pela vertente bearish. Ok, está terminada esta primeira fase do webinar. Espero que para já o webinar esteja a ser do vosso agrado. Vamos passar então para a vertente técnica, que evidentemente é um grande complemento a este ponto que temos vindo a falar aqui nos últimos 15 minutos. Começando então pela esfera corporativa asiática, Hong Kong 50, também já iremos à Europa, aos Estados Unidos e à América Latina. Ainda está cerca de 18% abaixo dos máximos verificados no início do ano. Primeira fase de liquidação, pânico, quedas massivas. Hong Kong 50 acabou por reencontrar pressão compradora, 21.450 pontos aproximadamente, uma zona absolutamente chave do ponto de vista técnico, psicologicamente igualmente relevante. Esta segunda fase de bounce está a encontrar aqui uma clara resistência no nível técnico que temos vindo a falar por diversíssimas vezes ao longo das últimas semanas de negociação, 24.625 pontos. Crucial zona de resistência desde o final de 2016, inícios de 2017, com poder preditivo em 2018 e também uma aproximação relevante em 2019. E reparem, após uma recuperação bastante significativa, nomeadamente face aos mínimos, o Hong Kong 50 recuperou cerca de 17%, é exatamente esta zona dos 24.625 que está novamente a trazer pressão vendedora para a esfera corporativa de Hong Kong, neste caso, incapacidade clara de ver esta zona quebrada em alta. Pelo bom, o cenário bullish, numa perspectiva não intradiária, mas para os próximos dias, para as próximas semanas, é claramente vermos a capacidade de quebra em alta destes 24.625 pontos, capacidade de quebra em alta desta zona técnica psicologicamente relevante. Caso aconteça, a meu ver, é um indício favorável, é um indício positivo, é um indício que estaremos perante, possivelmente até uma fase 3, um início de uma fase 3 bullish e que poderemos assistir realmente a uma convergência para máximos de início de ano. Ok? Para já, incapacidade de quebra em alta dos 24.625. Se continuarmos a negociar abaixo desta zona, ir quebrando em baixa níveis psicológicos como os 24, 23.500, 23, é um indício claramente negativo de maior aversão ao risco e que o mercado poderá novamente retrair de forma relativamente importante. Passamos para o DAX, mercado acionista europeu, velas mensais, aqui um setup técnico, eu diria que histórico, como podemos ver após a primeira fase, que recordem-se, fase de liquidação, fase de grande aversão ao risco, fase de pânico, fase em que realmente a fação vendedora de mercado assumiu completamente o controle do DAX, do máximo ao mínimo, máximo de inícios do ano. 3 semanas depois estava a cair 40%. E reparem, revisitou aqui de forma absolutamente minuciosa os 8.150 pontos, uma zona que tecnicamente mostra muito poder preditivo há mais de 20 anos. Ok? Nomeadamente aqui desde 2000, com bastante poder preditivo, em 2000, em 2007, 2008, novamente em 2013, após quedas absolutamente massivas, como podemos ver, acabou por ser uma zona que trouxe minuciosamente compradores para o mercado. Esta análise entrará certamente, na minha ótica, aqui para os livros de análise técnica. Entretanto, uma recuperação já massiva, estamos na fase, como certamente sabem, e eu acho muito importante fazermos sempre este paralelismo fundamental para termos maior visibilidade, para que o trader, o investidor, perceba realmente o que está a acontecer. Estamos então na fase 2, motivada pelos 3 catalisadores positivos que referi no início do webinar. Contudo, reparem que o DAX não se tem, permitam uma expressão por favor, não se tem conseguido aguentar acima dos 10.500, ok? 10.500 pontos, por conseguinte, pela sua vertente principalmente psicológica, parece-me ser a próxima resistência-chave a termos em atenção, a resistência de maior destaque
aqui para os próximos dias, até para as próximas semanas de negociação. Diria que os 10.150 pontos, uma zona crucial de Fibonacci, 38,2% de retração de Fibonacci, considerando o máximo e o mínimo de 2020, em simultâneo, tecnicamente uma zona relevante desde 2014, passa a ser o suporte-chave. Ou seja, por outras palavras, caso realmente o DAX quebre em baixa os 10.150 pontos, na minha perspectiva, é um indício desfavorável, é um indício de aversão ao risco, é um indício, de facto, que a fação vendedora de mercado pode, após esta segunda fase, que, recordem, é uma fase de bounce, de rebound, ok? Que após esta segunda fase, se virmos o DAX a consolidar abaixo dos 10.150 novamente, a meu ver, é um indício desfavorável, é um indício vendedor de aversão ao risco a regressar para o mercado acionista global. S&P 500, estamos quase a terminar aqui a vertente geográfica, já iremos a nomes individuais. S&P com um rebound muitíssimo notório, como sabem, grande parte das histórias de crescimento estão no mercado acionista norte-americano. O S&P já recupera, como podem ver, cerca de 25% ou até um pouco mais face aos mínimos verificados após esta primeira fase de pânico, de liquidação. Níveis técnicos a termos em atenção, tenho olhado para os 2.800 pontos como principal zona de resistência a termos em atenção ao longo dos últimos 2 dias de negociação. Sempre que o S&P foi revisitando a zona dos 2.800 pontos, foi reencontrando de facto alguma pressão vendedora. Se realmente existir a incapacidade de quebrar em alta aos 2.800 ou de consolidar, melhor dizendo, acima dos 2.800 durante um período mais alargado de tempo, e se em simultâneo o S&P quebrar em baixo aos 2.750, na minha ótica pode ser um indício de maior aversão ao risco, de maior pressão vendedora e de convergência para os 2.500 pontos, ok? Que me parece ser, neste âmbito, o próximo suporte, abaixo dos 750, o próximo suporte de maior relevância. Bem sei, estamos bastante afastados dessa zona, mas quebrando em baixo aos 2.750, consolidando abaixo dos 2.750, pode ser então um indício aqui de maior aversão ao risco, por assim dizer. Ok, para terminar a nossa ronda geográfica, por assim dizer, nota em relação à América Latina, Brasil, a setup técnico de longo prazo, o Brasil foi das esferas corporativas que mais retraiu no menor horizonte temporal. Em cerca de 3, 4 semanas, a esfera corporativa brasileira caiu quase 60%, já descontando na íntegra uma recessão local, inclusive é uma recessão global, na minha opinião. Respeitou minuciosamente a zona psicológica dos $20 por unidade. Estou aqui no canto superior esquerdo, como podem ver, num ETF que negocia no mercado norte-americano, mas que de facto replica de forma bastante fidedigna o desempenho da esfera corporativa brasileira, o iShares MSCI Brasil ETF. Que realmente respeita a zona dos $20 mínimos de final de 2015, uma zona também relevante em início de 2016, e reentram claramente compradores aqui nesta zona. Para já, crucial perceber se o EWZ conseguirá consolidar acima da zona dos $25 por unidade. Parece-me que é a zona de principal destaque, parece-me que é a zona de maior relevância técnica e psicológica também a termos em atenção. Para já, estamos em velas mensais, lá está, em abril não está a conseguir consolidar acima dos 25, claramente crucial monitorizarmos de perto a evolução para perceber se de facto se o EWZ conseguirá consolidar acima dos 25, será claramente um indício favorável, um indício de recuperação. Se voltar a ser alvo de pressão vendedora massiva, caso estejamos perante indícios económicos e microeconómicos, ou seja, indícios não só para a economia como um todo, como também idiosincráticos em empresas à escala global, não apenas as brasileiras, mas neste caso em particular também com alguma relevância às brasileiras. Se virmos realmente algumas fragilidades a acentuarem-se particularmente, olharmos então para a zona dos 20 como principal zona de suporte, parece-me ser relevante e importante a termos em atenção para níveis de suporte e possíveis reentradas neste ETF. Ok? Se materializar, evidentemente, o cenário bullish da fase 3 que referi no início do webinar, eu considero que a esfera corporativa brasileira poderá, numa perspectiva de médio e longo prazo, oferecer um rácio de risco-retorno
bastante interessante, bastante apelativo. Eu sou da opinião que para qualquer título individual, para qualquer ETF geográfico ou setorial, no momento atual, caso ainda não tenham exposição ao mesmo, mas que pretendam realmente ter exposição a um certo setor, a um certo tema, a uma certa empresa individual, na minha opinião, fará sentido considerar parcializar ordens, ok? Ou seja, permanecer com alguma flexibilidade, começar a fazer, por exemplo, um terço, um quarto da exposição, metade da exposição, o que seja, mas acima de tudo, estar pronto para o cenário em que o mercado sobe 20% e também estar pronto para o cenário em que o mercado cai 20% face aos valores atuais. No momento atual, o trader, o investidor, deve implementar uma estratégia que tem convicção, mas, a meu ver, uma premissa absolutamente chave é que a estratégia continue a providenciar níveis de flexibilidade claramente superiores. Vamos então à análise de alguns nomes individuais nos próximos 30 a 40 minutos, começando aqui pela impressionante Amazon, velas semanais, a Amazon que de facto acaba por ser, lá está, nesta primeira fase, foi bastante vendida do máximo ao mínimo, retraiu claramente mais de 20%, revisitou de forma absolutamente minuciosa uma linha ascendente que vigora desde inícios de 2016 e lá está. Na primeira fase de liquidação, voltando novamente para o início do webinar, daí eu ter querido perder algum tempo com as devidas aspas a explicar-vos a minha interpretação fundamental das coisas, porque realmente é bastante importante para fazermos uma leitura apropriada para cada ação na minha ótica. Nessa primeira fase de liquidação, de pânico, mesmo empresas que teoricamente possam não estar massivamente afetadas no âmbito de retração, de recessão económica, no âmbito de crise humanitária, foram vendidas, nomeadamente empresas como a Amazon, Netflix, Microsoft, que mesmo no âmbito de crise humanitária, a nível de lockdown global, como também crise económica, apresentam modelos de negócio bastante fortes e até modelos de negócios que arrisco a dizer possam até beneficiar neste contexto de lockdown global, do Great Lockdown que vivemos no momento atual e de facto lá está, parece-me que a Amazon foi um desses nomes ao longo das últimas 2 semanas, quando as coisas começaram a estabilizar, fruto dos 3 catalisadores positivos que mencionei também no início do webinar e que marcam esta fase 2. Lá está, a Amazon é dos títulos que mais valoriza e o mercado claramente a antecipar aqui bons resultados. Estamos a entrar na época de divulgação de números, será certamente uma época sem precedentes. Eu estou à espera, para vos ser sincero, de uma época de apresentação de resultados sem precedentes, histórica, e realmente pode apresentar movimentos impulsivos como nunca antes vistos na história dos mercados financeiros, porque realmente é muito importante perceber quais serão os números apresentados pelas empresas e, principalmente, quais são as perspectivas futuras exteriorizadas por estas mesmas empresas. Parece-me que o mercado acredita que a Amazon continuará a ser um winner, continuará a ver o seu modelo de negócio a dar frutos e realmente a subir de forma importante. 2.500 pelo seu caráter psicológico é a principal zona de resistência, caso vejamos a Amazon a aliviar, e realmente tem sido um mês de abril absolutamente fenomenal para o título. Eu diria também pela vertente psicológica, entre os 2.200 e 2.250 é a zona-chave. Tecnicamente, para vos ser sincero, não há muito mais a acrescentar para além disto. De facto, o sentimento tem vindo a ser muito favorável, mas realmente muito acelerado. Reparem em velas diárias, dia após dia, a valorizar de forma muito importante. Pelo que, na realidade, 2.500 resistência, zona dos 2.000, entre os 2.200 e 2.250, pelos seus caráteres técnico e psicológico, parece-me que são zonas determinantes a termos em atenção. Permanecendo ainda em empresas que recuperaram de forma importante, já iremos às mais pressionadas e mais voláteis. Olha, uma breve nota em relação à Alibaba, ok? A comparável chinesa da Amazon, a Alibaba que em velas semanais está a materializar um padrão que eu considero interessante. Ela, apesar de estar a valorizar de forma relativamente importante, aliás, de forma muito significativa, ao longo do mês de abril, também está a acompanhar um pouco a valorização de Amazon, no sentido pelo menos direcional, mas de facto acaba por ainda não estar nos seus máximos históricos. Seria necessário a Alibaba valorizar ainda cerca de 8 a 9% para revisitar os seus máximos históricos. Hoje um cenário bullish, isto é, novamente a capacidade de consolidação acima dos 210 dólares por unidade, parece-me que é um indício bastante favorável, isto é, que a Alibaba poderá, dado esta recuperação do mercado, dadas as semelhanças a nível de negócio que apresenta com a Amazon, dado inclusive que também
que a China parece estar numa fase de recuperação humanitária, pelo menos mais avançada comparativamente à Europa e Estados Unidos. Eu diria que caso a Amazon continue a consolidar acima dos 210, poderá vir a ser um indício técnico favorável, um indício técnico que a Alibaba poderá continuar a convergir para os seus máximos históricos, ou tal como fez a Amazon, até quebrar em alta os seus máximos históricos e ser alvo aqui de um retorno ao acionista bastante interessante. Ok, 210 crucial, ao invés disso, lá está, se as coisas se deteriorarem, se o sentimento for de maior aversão ao risco, eu olharia de facto aqui para valores claramente abaixo, 197, um pouco abaixo dos 200, a zona entre os 198 e os 200, tecnicamente relevante, como podemos ver desde meados de 2018 aproximadamente, parece-me ser a próxima zona de suporte a termos a atenção e a linha ascendente, caso a Alibaba volte a ter aqui um mini crash, diria. Ok? É um pouco este o plano de ação que estou a ver para a Alibaba, até estarmos acima dos 210, é um indício claramente favorável para ter exposição a consumo online. Uma empresa em termos de modelo de negócio relativamente semelhante à Amazon poderá vir a ser uma alternativa interessante a considerar, que ainda não está em máximos históricos. Netflix, absolutamente impressionante, lá está, quedas que aconteceram de forma importante e rápida, ok, aqui neste início de ano, contudo, realmente Netflix, pensando no contexto atual, é tudo benéfico para Netflix no sentido em que, de facto, cada vez mais pessoas em casa, cada vez mais pessoas enclausuradas, permitam, por favor, a expressão e com as devidas aspas, nas respectivas casas, acaba por ser realmente aqui, de certa forma, uma oportunidade para que Netflix aumente substancialmente o seu nível de utilizadores à escala global. Netflix oferece, de facto, um serviço de extrema qualidade, na minha opinião pessoal, e também já tem, lá está, mesmo factualmente já consegue provar que o seu serviço acaba por ser de bastante agrado dos utilizadores como um todo, e lá está, acaba por poder providenciar um serviço que aumenta a qualidade de vida nesta fase de Great Lockdown, e que, por conseguinte, lá está, estaríamos aqui à espera de um incremento da base de utilizadores bastante importante para a Netflix. Pelo bom, recuperação aqui no passado recente tem vindo a ser absolutamente impressionante, máximos históricos para a Netflix, já claramente a descontar resultados fenomenais, e o mercado a posicionar-se de forma muito favorável para tais resultados. Diria que risco principal para a Netflix desapontar nos resultados, ok? Ela irá apresentar números no futuro próximo, salvo erro até finais do mês de abril. Se realmente os números ficarem aquém, se de facto a base de utilizadores ou perspectivas de crescimento em termos de utilizadores para os próximos meses não for tão forte, não for tão otimista, facilmente Netflix poderá vir a retrair de forma importante. Resistência 450, a zona crucial. Zona crucial a termos aqui em atenção. Um participante está a mencionar que o canto inferior da tabela, da tela, mas tem dados de 13 de abril. Não, estamos aqui em velas semanais e esta vela é a vela que começa, de facto, no dia 13 de abril. Ok? É a vela desta semana, pelo bom, estamos a ver, evidentemente, informação atualizada. 450, crucial zona a termos em atenção, a nível de resistência, por ser o máximo de hoje, por se tratar igualmente aqui de uma zona psicologicamente relevante. Tecnicamente parece-me ser também já uma zona com algum poder preditivo, por se tratar de máximos de hoje, e uma zona onde estavam compradores, onde estavam vendedores, melhor dizendo, certamente a capitalizar alguns ganhos, e lá está, a capitalizar alguns ganhos após uma pressão compradora impressionante. Caso vejamos Netflix a recuar, 425, crucial zona a termos de atenção, e abaixo disso, a zona entre os 385 e os 400, parece-me que são zonas absolutamente chave a termos de atenção. Caso os resultados desapontem, zona um pouco abaixo dos 400, 390 aproximadamente, parece-me ser, de facto, uma zona absolutamente determinante a termos em atenção como nível de suporte. Para terminar aqui um pouco com as tecnológicas, iremos a Google e Twitter, depois olharemos para outro tipo de setores. Google também com um setup técnico muito interessante, e eu tentei destacar aqui empresas que gostam de uma perspectiva estrutural, uma perspectiva de médio e longo prazo, evidentemente cada uma com as suas especificidades, mas também empresas que apresentem aqui um comportamento técnico que seja minimamente acionável e que estejam próximas de zonas técnicas relevantes a termos atenção já para os próximos dias de negociação. Ok? E destacaria claramente aqui que Google, depois de quedas absolutamente massivas, reparem, na fase de liquidação, na fase de pânico, a Google acabou por retrair cerca de 35%, entretanto, com as devidas aspas, já só está 17% abaixo dos seus máximos históricos, aproximadamente. Revisitou
e respeitou de forma minuciosa a linha de tendência ascendente que figurava desde inícios de 2015, evidentemente, bom, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores ao longo deste horizonte temporal, respeitou não só a linha ascendente como a zona técnica psicologicamente relevante dos 1000, olhando para trás, evidentemente parecia aqui uma oportunidade absolutamente evidente de compra quando vimos o respeitar desta zona técnica psicologicamente relevante. A Google também parece, como sabem, um modelo de negócio bastante sólido. Eu acho, contudo, que é um modelo de negócio que também depende bastante da vertente de advertising e menos de negócio na economia real. Perdão, menos lojas abertas, menos comércio local e global, o que seja, acaba por ser, teoricamente, aqui um quanto desfavorável a nível de advertising para Google, que, a meu ver, poderá vir a ser o principal risco aqui a quando da divulgação de números. Tecnicamente, 1285 é uma zona-chave desde meados de 2018, que esta zona mostra poder preditivo, tanto como zona de resistência, como também como zona de suporte, e parece-me que ao longo desta semana assistimos de facto a uma convergência clara para esta zona e reentraram vendedores de forma relativamente importante, impedindo a quebra em alta da mesma. Pelo bom, 1285, um nível relevante a termos atenção. O Google parece-me à semelhança de Amazon, de Alibaba, também de Netflix, um modelo de negócio bastante sólido, bastante convincente, que caso se verifique uma fase 3 bullish, uma fase 3 favorável, eu acho que Google continuará a ser uma winner, continuará a apresentar máximos e mínimos relativos de longo prazo consistentemente superiores. Ok, passando aqui para Twitter, última tecnológica que veremos aqui, evidentemente de forma mais errática. Eu aqui nem quis acrescentar em demasia, complicar em demasia a análise técnica, porque é realmente uma análise bastante simplista e bastante simples. Por vezes manter as coisas simples é absolutamente crucial para que o trader consiga agir de forma concordante e apropriada. Destacaria que Twitter acabou por ser dos permitam apenas dar aqui maior ênfase nestas linhas horizontais para que visualmente tornemos o gráfico aqui mais apelativo e ainda mais fácil de ler. Ok, como podemos ver, Twitter já tinha retraído de forma importante no final do ano passado, fruto de resultados que ficaram aquém desde o início do ano até ao mínimo. Twitter novamente a retrair 50%, respeitou uma zona técnica crucial, nomeadamente aqui a zona dos 19,75, ou seja, zona psicológica dos $20 por ação, pareceu-me absolutamente determinante. Desde então, uma recuperação bastante considerável. Lá está, considero que Twitter apresenta um modelo de negócio convincente. Eu acredito que esta empresa possa continuar a ser alvo estruturalmente de um crescimento orgânico sólido, nomeadamente até uma plataforma que, num great lockdown, cada vez mais pessoas poderão utilizar as redes sociais, cada vez mais pessoas poderão utilizar o Twitter para expressar não só pontos pessoais, como diversas empresas tentar alimentar a sua estratégia corporativa via redes sociais. Twitter é sempre uma boa alternativa para tal. O fluxo de notícias no Twitter tem vindo a ser também muito significativo e o tráfego, lá está, na plataforma, na minha perspectiva, acaba por ser aqui um catalisador positivo. Quanto mais tráfego existir na plataforma, melhor. Ok? Realmente, quando de divulgações de resultados apresenta volatilidade extrema, pelo que vou muita cautela aqui em relação a este tipo de nomes, apesar do mercado ao longo das últimas 3 semanas estar na moda de cima, permitam uma expressão, estar claramente num tom de clara recuperação. A verdade é que muitas empresas, facilmente o mercado, melhor dizendo, poderá novamente inverter, seja por qualquer motivo de caráter macroeconómico, de caráter idiosincrático às empresas. Qualquer novidade menos positiva, económica, humanitária, pode originar quedas mais relevantes e, em última instância, lá está, poderá originar aqui uma retração como um todo mais relevante. Apenas, se me puderem deixar nota se está tudo ok com o som e com a imagem, apenas para confirmar que posso continuar o webinar sem qualquer problema. Um participante mencionou que está aqui com alguns problemas de som, mas parece-me estar tudo ok, excelente. Já estou aqui a receber várias confirmações. Fantástico, ótimo. Obrigado já pela vossa confirmação e espero que para já, evidentemente, o webinar esteja a ser do vosso agrado. Ok, continuemos então. Excelente, obrigado também pelo feedback. Continuemos então. Twitter, a verdade é que tecnicamente
Tecnicamente temos aqui uma zona absolutamente chave, reparem, desde final do ano passado, zona dos 28 dólares e 50 cêntimos, mínimos do quarto trimestre de 2018, 2019, peço desculpa, e reparem aqui, máximos de inícios de abril. Claramente que tecnicamente Twitter está a demonstrar uma clara incapacidade de quebrar em alta a zona dos 28,5. Uma consolidação acima dos 28,5 será uma premissa chave para vermos realmente maiores níveis de pressão compradora. Talvez esta época de resultados, caso seja convincente, seja o catalisador necessário para tal. Temos aqui a zona dos 25,90, muita relevância técnica, também a termos atenção. E lá está, esta semana é sinónimo do revisitar dos 28,5 como resistência, 29,5, 25,90, peço desculpa, como zona de suporte, e eu diria que, de facto, a quebra de o revisitar ou a quebra de qualquer uma desta zona poderá vir a ser uma boa oportunidade de trading em última instância para investidores, não diria traders, mas para investidores que de facto pretendam ter aqui uma exposição a Twitter nos próximos 6, 12 meses, investidores que estejam a construir um portfólio, investidores que estejam a olhar aqui para o âmbito tecnológico norte-americano, mas não apenas para as principais, Amazon, Microsoft, Google, queiram também um pouco mais de risco, de volatilidade, olhar aqui para Twitter pode ser interessante, começar a fazer aqui parte da posição, um quarto ou um terço, acima de tudo, não me canso de dizer, na minha opinião, mais vale não entrar com tudo e, eventualmente, caso o Twitter vá para máximos históricos, o ganho absoluto ser um pouco menor, mas, acima de tudo, privilegiar aqui alguma flexibilidade, começar a fazer uma posição e aí sim, caso o Twitter perca 5, 10, 20%, o investidor tem espaço para agir e tem espaço para criar um preço médio que seja bastante confortável para o médio e longo prazo. Ok? E aí, abaixo dos 25,90 somos de facto obrigados a olhar aqui para a zona pouco acima dos 20 dólares para fins de reforço de posição. Pode-me parecer uma zona absolutamente interessante a termos atenção. Ok? Olhando aqui para outros ramos, proponho que olhemos até para Berkshire Hathaway, ok? Uma intermédia, Berkshire Hathaway, antes de olharmos para temas mais sensíveis como o segmento industrial, peço desculpa, ou até como o segmento de aviação, que iremos analisar hoje através de Boeing e de United Airlines, ok? Olharmos aqui para a Berkshire Hathaway, certamente acredito eu que grande parte de vós conheça o título, é a holding do famoso e talvez mais, diria mesmo mais afamado e investidor com melhores retornos, investidor fundamental Warren Buffett, que acredita bastante na estratégia de valor. A Berkshire Hathaway é a holding realmente aqui do Warren Buffett e é uma forma também de ter exposição diversificada ao mercado como um todo, dado que a Berkshire Hathaway detém posições importantes numa diversidade de empresas à escala global, evidentemente com foco em empresas norte-americanas, mas bom, ao comprar uma ação de Berkshire é uma forma, lá está na minha opinião, de ter exposição de forma diversificada ao mercado como um todo. Evidentemente não é um S&P 500 por motivos evidentes, mas deixar-vos esta nuance é interessante e tecnicamente tem vindo a ser um título bastante interessante de analisar, principalmente pela vertente técnica, lá está, do ponto de vista de suportes, apresenta aqui bastante poder preditivo, diversos níveis a considerar após esta segunda fase de bounce. Reparem, fase de liquidação motivada pelos motivos que referi, fase 2, bounce, também pelos catalisadores que referi no início do webinar que justificam esta fase e potencialmente prepararmos para uma fase 3, ok? E aqui, fase 3, lá está, forward looking, temos o cenário bullish e o cenário bearish que estão bem definidos e vamos alocando probabilidades diferentes à medida que o fluxo noticioso vai aparecendo, ok? Eu acho que isso é sempre uma framework interessante para qualquer trader ou investidor ter. Ok, 186 é uma zona relevante para Berkshire, reparem, de mínimos aqui de meados de 2018, de finais de 2018 e também aqui máximos de finais de março aproximadamente. Ao longo desta semana assistimos de facto aqui a um respeito minucioso dos 186, uma zona que claramente trouxe novamente pressão compradora aqui para Berkshire Hathaway. E bom para quem esteja interessado em começar a criar posição, lá está, parcializar as ordens, um terço, um quarto da posição, por exemplo, por valores a rondar os 186, se for quebrado em baixo, olharia para os 180, 175, aí já estaríamos a falar de uma quebra face ao momento atual, na casa dos 6%, e se este valor for quebrado em baixa,
seria um sinal de maior volatilidade, um sinal de sentimento vendedor, de sentimento de queda, e olharíamos aqui para os 160 mínimos aqui de março de 2020, sinónimo também de uma zona de relevância em inícios de 2017. Okay? São estas as zonas tecnicamente que estaria a olhar para Berkshire Hathaway, uma empresa de menor beta, okay? De menor volatilidade face a outros segmentos, definitivamente. Eu diria que esta crise acaba também por ser um quanto atípica no sentido acionista, no sentido, precisamente, em que são as tecnológicas que apresentam aqui o perfil mais defensivo. Tratando-se de uma crise económica, mas principalmente de uma crise humanitária que pode, evidentemente, que aliás não pode, está a afetar a economia real sem precedentes. A verdade é que alguns segmentos defensivos têm estado um quanto mais prejudicados comparativamente ao âmbito tecnológico que providencia soluções online, soluções de cloud, soluções até de teletrabalho, soluções como Netflix que aumentam massivamente a qualidade de vida no âmbito de lockdown, diria eu, e lá está, são as tecnológicas que neste âmbito têm apresentado um perfil mais ou menos defensivo. Isto é, retraído menos em períodos de aversão ao risco e recuperado mais em períodos de recuperação. A Berkshire 186, 180, 175, zonas relevantes a termos em atenção para quem visar potencialmente criar exposição à empresa. Passamos então para o âmbito mais sensível, olharmos aqui para nomes ligados à aviação e para Boeing, olharei aqui para vários horizontes temporais, tanto velas semanais como diárias. A Boeing, que ainda se encontra cerca de 60% abaixo dos seus máximos verificados no início do ano, mais de 70%, tenho ideia, dos seus máximos verificados em inícios de 2019, exatamente, mais de 70%, e parece-me que o mercado já desconta resultados bastante nefastos para Boeing, não só números referentes a este primeiro trimestre negativos, como, acima de tudo, perspectivas negativas ao longo dos próximos trimestres. Hoje, o sentimento para empresas ligadas ao segmento da aviação acabou por se deteriorar de forma importante após representantes da United Airlines mencionarem que, de facto, esperam terem anunciado, melhor dizendo, que a procura no momento atual é literalmente zero pelos seus serviços e que esperam que no curto prazo continue a procura a ser zero ou muito próxima de tal, o que evidentemente acaba por ser bastante assustador. Estas empresas estão massivamente afetadas por este quadro. Eu estou certo, diria eu, que quando as empresas se reúnem no final do ano, no final de um certo ano fiscal, inícios do seguinte, para avaliar aqui objetivos da empresa, cenário negativo, cenário positivo, nem o pior cenário possível faria crer que estivéssemos em março, abril, numa pandemia global que obrigasse ao fecho de diversas cidades e países à escala global por completo. Este era o pior cenário possível para companhias aéreas e outras empresas ligadas particularmente ao âmbito de turismo, ok? E realmente aqui, como podem ver, absolutamente massivas as quedas de Boeing. Parece-me, para ser totalmente sincero, que realmente, lá está, estejamos aqui perante quedas absolutamente massivas. Acho claramente que o mercado já desconta resultados nefastos. Acima de tudo, para este tipo de empresas, é muito importante perceber, depois do lockdown ser levantado, quando a vida social começar a convergir para algum tipo de normalidade, que medidas continuarão a ser implementadas, nomeadamente, nomeadamente representantes de Harvard ao longo desta semana, mencionaram que o distanciamento social poderá vir a ser uma realidade até final de 2021, ou seja, mesmo que depois do lockdown global ser levantado, algumas medidas de distanciamento social poderão continuar a ser implementadas por forma a mitigar um possível reacender do Covid-19 à escala global, poderão vir a prejudicar fortemente diversas empresas e isso ainda é tudo uma incógnita, ainda existe um nível de incerteza muito importante. A Boeing, tecnicamente, não conseguiu consolidar acima dos 150 dólares por unidade, é uma zona técnica e psicologicamente muito relevante, acabou por ser alvo de uma pressão vendedora bastante relevante, bastante significativa. Como podemos ver, foi uma zona com poder preditivo, em particular ao longo do ano de 2015 e aqui final de 2016 e início de 2017. Quebra ao longo desta semana, incapacidade de consolidação acima dos 150, quebra em baixo desta zona e convergência para a próxima zona de suporte, que é precisamente os 125. Caso os 125 sejam quebrados em baixa, somos de facto obrigados
a olhar aqui para os mínimos relativos recentes, que estamos a falar aqui, lá está, da zona dos 100 dólares por ação. Impressionante, uma empresa que há um ano atrás estava, como podemos ver, claramente acima dos 350 até dos 400 dólares, ok? Boeing eu considero como um todo um tipo relativamente sólido, se é que tal se possa dizer no âmbito atual, para qualquer empresa ligada ao segmento de aviação ou de turismo como um todo, mas lá está, parece-me que já está a descontar um panorama bastante nefasto. Pode existir alguma surpresa positiva nos resultados, caso a empresa não veja de forma tão dantesca o futuro, os próximos trimestres, caso o tom exteriorizado aqui por parte da empresa seja minimamente favorável ou pelo menos não tão dramático, poderá vir a ser interessante a termos atenção. Noto também aqui que Boeing, até tenho ideia que já tínhamos visto isto em velas de 4 horas, está a materializar aqui um padrão de algum equilíbrio entre compradores e vendedores, depois de quedas massivas. Reparem que a Boeing está aqui a validar mínimos relativos consistentemente superiores, contudo máximos relativos consistentemente inferiores. Para já, velas de 4 horas, muito importante monitorizar esta linha descendente que vigora desde o dia aproximadamente 25 de março, máximos relativos inferiores, até estarmos aqui perante um âmbito de máximos relativos consistentemente inferiores. Se também assistirmos à quebra em baixa destes mínimos relativos, que coincidem precisamente com a zona dos 125, é um indício claramente negativo, claramente vendedor. Para quem pretender criar exposição a este tipo de empresas, a palavra de ordem é, a meu ver, cautela. Acho que o investidor deve permanecer bastante paciente em relação a este tipo de nomes, em relação a este tipo de empresas. Aquilo que eu destacaria é que no curto prazo, e hoje o dia foi um excelentíssimo exemplo disso, estaríamos aqui perante um setor muito exposto à vertente de notícias e que qualquer empresa qualquer notícia negativa poderá afetar massivamente este tipo de empresas. Uma análise muitíssimo semelhante para a United Airlines. Aliás, já viremos aqui a velas de 4 horas. Velas semanais, reparem, hoje a United Airlines, depois do comentário que referi há pouco, perdeu cerca de 11%, está novamente cerca de 70% abaixo dos máximos verificados no início do ano. Para além dos resultados que irá apresentar, perspectivas futuras, é absolutamente determinante. Tecnicamente, zona dos 25 parece-me chave e reitero, acho que qualquer investidor que tenha uma visão de que de facto o lockdown poderá ser levantado e que medidas de distanciamento social não afetarão em demasia as perspectivas futuras da empresa, ou seja, qualquer investidor que considere que este tipo de nomes são um bom investimento a médio e longo prazo, eu acho que o investidor deve permanecer paciente, deve estar completamente a par que os níveis de volatilidade no futuro próximo podem continuar a ser bastante significativos, que realmente os níveis de incerteza podem continuar a ser muito relevantes para este tipo de empresas e parcializar ordens, ter espaço para reforçar caso as empresas retraiam mais 5, 10 ou 20%, a meu ver é chave. Este é talvez dos setores mais impactados por esta situação. Para terminar, uma nota em relação a uma empresa industrial, Cintas, que estava a apresentar um crescimento absolutamente impressionante desde 2010, 2011. Reparem, todo o crescimento desta empresa, uma empresa industrial que fornece tanto espaços como fatos de trabalho para diversas empresas. É uma série de serviços industriais bastante fortes, uma empresa que tem vindo a ser sinónimo de uma pressão compradora num âmbito normal, absolutamente impressionante. Mesmo reparem, ao longo de 2019, todo o comportamento fenomenal da empresa, e eu coloco esta empresa no âmbito muito interessante a considerar, porque ela é realmente sinónimo de um modus operandi a nível corporativo fenomenal, de uma estratégia corporativa sinónimo de sucesso, na minha opinião. E lá está, olharia aqui realmente para este tipo de empresas como interessantes. Quando o lockdown for levantado, quando sentirmos que de facto as coisas estão a atingir profissional e socialmente níveis de normalidade importantes, quando a economia começar a providenciar esses sinais, eu acho que este tipo de empresa pode ser bastante interessante a considerar, apesar de realmente já termos recuperado aqui qualquer coisa. Esta empresa acaba por ainda estar quase 40% abaixo dos seus máximos históricos. É a Cintas,
canto superior esquerdo, a pedido aqui de um participante, tem o ticker e também o nome da empresa, uma industrial que poderá vir a ser interessante considerar unicamente, lá está, se estivermos perante uma extensão de lockdown, perante uma incapacidade de normalização da vertente profissional e social nas próximas semanas ou meses, acredito que possa continuar a ser um tema, uma empresa prejudicada, possa continuar a ser uma empresa sinónimo de aversão ao risco e de quedas. Para isso, lá está, temos aqui a zona dos 191, tecnicamente chave a termos atenção, abaixo disso 178 e 155 aproximadamente, zonas de suporte absolutamente chave a termos atenção. Terminamos aqui a vertente intrínseca ao mercado acionista norte-americano. Uma brevíssima nota em relação ao europeu. Também não me quero alongar em demasia, tirar-vos muito tempo a esta hora em particular. E mais uma vez aproveito para agradecer toda a adesão que temos tido neste tipo de webinars, nomeadamente a estas horas, permanecermos com este nível de participantes. É muito gratificante. Espero que o webinar esteja a ser do vosso agrado. Na Europa não poderíamos deixar de olhar para a Airbus, na sequência de termos olhado aqui para também para a Boeing e também para a United Airlines, ok? Olharmos então para a Airbus. Airbus, como podem ver, muito próxima novamente aqui de atingir os mínimos de março, ou seja, os mínimos atingidos após esta primeira fase muito negativa. É um desempenho aqui de Airbus absolutamente impressionante. Uma empresa como a Airbus a cair 65% aproximadamente no espaço de um mês e meio é massivo. Acredito que amanhã a empresa possa apresentar ainda alguma volatilidade e para isso, zona dos 50 é absolutamente determinante. Resistência e suporte crucial desde 2014, 2015, 2016 e acabou por ser ao longo das últimas semanas a zona que acabou por ser sinónimo de reentrada clara de pressão compradora, a zona por ser sinónimo de reentrada clara, de apetite para com a empresa, de alguma recuperação, pelo que, caso vejamos aqui uma continuação de sentimento nefasto, 50 euros por ação, a meu ver, é uma zona absolutamente determinante a termos atenção. Caso a mesma seja quebrada em baixa, é um indício não só de grande volatilidade, de grande aversão ao risco e somos obrigados, por incrível que pareça, a olhar para a zona dos 40 como próximo suporte de relevância. Para quem estiver interessado em criar uma posição de longo prazo, não me quero repetir em demasia, mas manter realmente níveis de risco da carteira relativamente controlados, ter espaço para agir de forma concordante caso o título continue a ser alvo de pressão vendedora e de volatilidade, mas lá está, a começar aqui a criar uma posição pelos 50 poderá vir a ser interessante caso acreditem que o segmento ligado a companhias aéreas poderá vir a recuperar ao longo dos próximos 6, 12 meses, ok? Uma nota em relação ao segmento defensivo que eu tenho gostado bastante de acompanhar, segmento da saúde, segmento de caráter teoricamente defensivo e que tem de facto ativado, diria eu, nesta fase de pandemia, o seu âmbito defensivo, evidentemente na fase 1, e é sempre tão interessante fazer este paralelismo com os primeiros 15 minutos do webinar de análise fundamental que referi na minha ótica. Lá está. Olharmos aqui para o segmento da saúde, na primeira fase de liquidação, foi vendido de forma massiva, entretanto, recuperação importante. É um segmento de caráter defensivo, empresas relativamente pouco endividadas, empresas com balanços de qualidade, com dividendos bastante sólidos também para investidores que privilegiem a exposição a tal tema e, evidentemente, sendo esta crise originada por uma vertente humanitária, por uma vertente de saúde, existe o upside de realmente empresas acabarem por, empresas ligadas ao segmento da saúde, terem um impacto importante, não só na descoberta de uma vacina contra o Covid-19, como também na descoberta de um medicamento, de um tratamento, melhor dizendo, que cure definitivamente ou cria algum tipo de imunidade ao novo coronavírus. Pelo bom, claramente que para além da vertente defensiva, diversificação de carteira e eventualmente dividendos também interessantes a considerar, a verdade, na minha opinião, é que poderá vir a ser um segmento que apresenta algum upside fruto deste ponto que referi. SXV4 é o ETF que replica de forma fidedigna o desempenho do segmento da saúde na Europa. Caso vejamos aqui alguma retração, olharia aqui, na minha opinião, para os 85
euros por ação. Parece-me ser uma zona de suporte relevante a termos aqui em consideração. Queria comentar convosco, para terminar, apenas um segmento evidentemente muito pressionado aqui na Europa. Trata-se do segmento bancário europeu, alvo de uma pressão vendedora absolutamente massiva. Voltemos então aqui para velas semanais, de uma pressão vendedora absolutamente massiva. Perspectivas de crescimento económico evidentemente acabam por ser bastante importantes, acabam por ser bastante significativos. A Banca Europeia acabou por retrair de forma absolutamente impressionante e histórica neste início de ano. BNP Paribas perde cerca de 55% no espaço de um mês e meio. Olharia para os 25 euros como uma zona-chave. BNP está em mínimos, ok? É verdade que tentou aqui por algumas semanas recuperar. Esta semana está a ser muito negativa após também comentários do FMI que estaremos perante uma recessão económica bastante duradoura e bastante negativa. Em última instância também destacar que o FMI também acabou por mencionar, lá está, que será a recessão mais agressiva, por assim dizer, desde 1930, prejudicou fortemente empresas de caráter cíclico. Banca Europeia também, há falta de estímulos absolutamente massivos na Europa, como de certa forma foram anunciados, na minha opinião, nos Estados Unidos há cerca de 2 semanas atrás. Há falta de tais estímulos. O segmento bancário acaba por ser alvo de uma pressão vendedora absolutamente massiva. Zona dos 25 para o BNP é muito relevante. Para terminar, apenas aqui um ponto que evidentemente iria falar no webinar. Já comecei por falar no início do mesmo, quando da vertente fundamental. Qual o principal risco cambial? Eu acho que isto é uma questão interessantíssima, ok? E que eu poderia fazer, na realidade, todo um webinar sobre este tema. Mas voltando aqui um pouco para a vertente que comentámos inicialmente, o risco cambial, eu não diria desvalorização de uma certa moeda face a outra. Eu diria sim que em momentos de pânico, aquilo que vigora, tal como vigorou na fase 1, na fase de pânico, na fase de liquidação, é a enorme procura por cash. E eu acho que a divisa estrela no âmbito de extrema procura por cash é realmente o dólar, ok? Naquela fase entre finais de fevereiro e meados de março, o ativo estrela à escala global acabou por ser cash, e dentro de cash o dólar norte-americano. E caso voltemos a tal situação, eu acho que o dólar pode continuar a ativar o perfil aqui de refúgio dentro do âmbito em que investidores privilegiam cash, dentro do âmbito em que de facto existe alguma liquidação de carteiras, dentro de um âmbito novamente de pânico, que apesar de parecer bastante pouco provável no momento atual, qualquer trader, qualquer investidor deverá contemplar este cenário e saber como agir. Acho que o dólar de facto pode ser relevante. Agora recordem-se do cenário bearish da fase 3 que comentei inicialmente. Seria economia de forma muito resumida, claro. Expliquei-o em detalhe no início do webinar e poderão rever na gravação deste webinar. Fase bearish, motivada, explicada, melhor dizendo, originada por economia com incapacidade de recuperação, empresas com perspectivas futuras a 6, 12 meses, 24 meses, bastante negativas, bastante nefastas, podem fazer com que realmente casas de rating de crédito acabem por rever em baixa o rating de diversas empresas. Uma tranche muito importante das empresas norte-americanas apresenta realmente um rating de crédito BBB, que é exatamente o patamar acima do junk, acima do lixo, por assim dizer. E em última instância, lá está, caso uma parte importante desses BBB seja cortada para junk, aí facilmente o governo poderia ter que avançar com estímulos ainda mais importantes e ajudas ainda mais importantes a essas empresas. O nível de dívida por parte realmente aqui de muitas de governos à escala global e principalmente do governo norte-americano e da Reserva Federal já está em proporções absolutamente astronómicas. Caso este cenário de ajudas massivas a empresas que foram qualificadas como lixo a nível de crédito, fruto de uma incapacidade de recuperação económica e microeconómica, caso realmente o governo tenha que ajudar tais empresas de forma ainda mais notória, irá exacerbar ainda mais os níveis de dívida e lá está, teríamos aqui uma bola de neve de dívida bastante incontrolável que poderia ameaçar fortemente o sistema financeiro como um todo. Evidentemente, lá está,
E quando digo isto é ameaçar as fiat currencies, isto é, moedas tradicionais que poderiam vir a ser descredibilizadas, nem digo desvalorizadas, mas sim descredibilizadas, como, por exemplo, o dólar, o euro, por aí as moedas tradicionais. E neste cenário dantesco, neste cenário absolutamente extremista, que de facto não é o meu cenário base, mas eu acho que qualquer pessoa deve estar preparada para tal, eu olharia para cash, para ouro, ok? Para ouro e outros metais preciosos, mas principalmente ouro, que acredito que neste âmbito preservaria o capital e até poderia providenciar retornos interessantes. E em última instância, a forma direta de ter, a forma fácil e direta de ter exposição à vertente de blockchain, à vertente de transformação digital, à vertente de transformação aqui no que a meios de pagamento diz respeito, é possivelmente Bitcoin, ok? Não quero entrar em demasia em detalhe sobre esse ponto, poderá ficar eventualmente para outra altura, mas lá está, caso este cenário dantesco se materialize, ouro e o espaço de blockchain podem ser os grandes winners dos próximos anos, unicamente lá está, se o cenário bearish da fase 3 se materialize, ok? Não quero dizer de todo que seja o meu cenário base, o que eu gosto, o que eu acho importante é que qualquer trader materialize uma opinião. E uma opinião, na minha perspectiva, é feita de cenários, cenário bullish, cenário bearish, alocar probabilidades e alocar ativos que possam beneficiar em qualquer um deles. Espero, sinceramente, que o webinar tenha sido do vosso agrado. Tentei responder ao máximo de questões possível. É evidentemente impossível responder a todas. Amanhã cá estaremos para mais. Tentarei responder às questões que ficaram por responder neste webinar. Vou-vos pedir, por favor, que providenciem feedback nos próximos minutos aqui na caixa de chat. Se puderem deixar nota... Se gostaram do webinar, vou deixar aqui aberto durante uns minutos para realmente colocarem o vosso comentário, a vossa avaliação. É de facto para mim bastante importante. Volto a referir, não interpretem qualquer comentário como recomendação de compra, de venda, de trading, de investimento. Apenas algumas notas de caráter técnico e fundamental que me parecem relevantes. Muitíssimo obrigado a todos. Mais uma vez, um grande abraço, até amanhã e bons negócios. Muito obrigado.